Boa noite, doutor Boa Paulo. noite. Boa noite, Gabriel. Boa Nós estamos noite. começando aqui mais um webinar da série Além da Visão, que vem pelo patrocínio aí, pela organização do Universo Visual, com a Jéssica, com a Marina, e já é o 11º episódio. Essa série ela tem como mote os dados em saúde e fala um pouquinho de confidencialidade, lei geral de proteção de dados, e agora vamos falar um pouquinho de prontuário digital, vamos falar de assinatura eletrônica, assinatura digital, várias coisas que parecem que são futuro, mas já são passado. E para conversar sobre isso, hoje a gente fala com o Gabriel Couto. O Gabriel é engenheiro da computação e ele se diz um evangelista open source. Depois você fala isso, tá, Gabriel? Trabalha como CTO na Memed. Memed é uma startup para prescrição médica digital, que é usada hoje por mais de 150 mil médicos no Brasil. E a Thaís Geron, ela é administradora e ela tem uma especialização em informática em saúde pelo DIS da Unifesp, né, Thaís? E trabalha há 16 anos na MedPlus, que é uma empresa que faz um software para gestão de consultório e clínica, que é usado por mais de 8 mil médicos no Brasil todo. Então é uma realidade que a gente já tem há muito tempo, e eu estava lendo um pouquinho da história da MedPlus, fundada aí no Paraná em 98, e lembrando um pouco quando é que a gente foi atrás de fazer prontuário digital. E é interessante lembrar a figura do Daniel Sigulen, que você com certeza cruzou pelo menos uma sala com o nome dele lá no DIS, que foi um dos pioneiros aí e trabalhava bastante com um software que foi desenvolvido na universidade, depois ele passou para a iniciativa privada, mas eu lembro de uma das primeiras apresentações onde ele andava com Palm, aquele Palm que você tinha uma agenda e depois a agenda tinha alguma integração com a internet, bem básica, né, por modem, a gente comprava um modem extra para acoplar na agenda, e aí a coisa mais fantástica do mundo era que ele conseguia, e acho que isso foi integrado ao telefone celular, ao tijolão, quando o paciente ligava, de algum jeito, o Paulo Salomão, que desenvolveu essa parte do software como uma tese de doutorado dele, dizia quem estava ligando e já abria a ficha do paciente. E isso era a coisa mais maravilhosa do planeta, porque ele atendia e falava assim: Thaís, está tudo bem? Você continua tomando remédio tal? E o paciente achava que isso era mágico, ele sabia tudo. É igual quando o paciente chega no consultório, você fala assim: como é que está a Verônica, sua filha de 2 anos, que estava estudando não sei onde? Nossa, doutor, o senhor lembra de tudo? Eu falei: eu lembro de tudo. Sou uma pessoa que tem uma memória fantástica, lembro de todos os detalhes dos pacientes. Enfim, então, acho que tem uma história antiga já, essa história de prontuário digital, prontuário eletrônico. A gente tem no Brasil um delineamento interessante, tanto que começamos cedo com essa entrada no mundo digital, né? Agora a gente consegue fazer com que existam os próximos passos, que vocês são os 2 exemplos, eu acho, mais atuais de onde nós estamos, mas nós começamos há bastante tempo. E vou contar só mais uma historinha para depois passar para vocês. E eu lembro que quando eu voltei dos Estados Unidos em 95, 96, eu voltei para uma clínica onde nós éramos vários sócios, e eu e mais um sócio majoritário tínhamos um interesse especial em tecnologia. E a gente queria instalar o que tivesse de tecnologia que pudesse ajudar a nossa vida de qualquer jeito. E uma das coisas era um prontuário eletrônico. Só que, junto conosco, estava minha ex-esposa e a esposa atual dele, e mais uma médica que é muito amiga da gente, todos oftalmologistas. E eu e ele queríamos muito, e elas queriam muito pouco. Até que um dia ele resolveu que ele ia comprar a maior briga da vida dele. E ele resolveu não comprar mais papel. Então vocês imaginam um rolo que ele comprou na própria casa dele. E aí, por extensão, acabei comprando também na minha da época, porque a clínica não tinha mais papel. Então todo mundo teve que migrar para o prontuário digital. E vocês acho que pegaram um pouquinho dessa fase, mas atualmente a gente não instala mais uma clínica sem ter né, qual é o sistema aonde isso está rodando. E aí a interoperabilidade, usar isso na nuvem, acaba sendo uma coisa importante. Mas vamos falar um pouco de vocês. Gabriel, você não quer se apresentar, falar um pouco da evangelização? E a Thaís também
talvez abrir depois, falar um pouco da experiência dela e da formação dela. Vai lá, Gabrielzão. Tá ok, obrigado. Primeiro é um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite. Eu comecei, apesar, eu tenho 32 anos, ainda sou novinho, mas eu comecei bem novinho mesmo a programar, com 7 anos de idade. Então, ali, enquanto a Med Plus 98... Você tá brincando, doutor Paulo? Enquanto ali estavam surgindo algumas coisas, eu já estava ali escrevendo minhas primeiras linhas de código. Read, write and code. E assim, o que eu me apaixonei foi pelo fato de que antes de querer ser programador, eu queria ser pintor de quadro. E o computador eu me apaixonei pelo fato de que ele é uma tela em branco infinita, né? Então a gente pode sempre estar criando coisas ali. Depois, assim, ok, fui aprendendo a programar, fui me profissionalizando, né? Com 13 anos de idade já era aquele menino da informática, né? Que fazia para a família inteira consultoria, já fazia software para o tio, para a igreja, para tudo quanto é lugar. Mas o lance do evangelista open source é que no open source eu vi a magia da colaboração, né? Quando o ser humano vira e fala, vamos se juntar e vamos pensar junto em como a gente resolve um problema, né? E aí, aos pouquinhos, eu fui me aproximando de comunidades, de programadores, até que eu acabei virando e falando, ok, eu quero ajudar a organizar, eu quero ajudar a fazer código open source. Então, hoje tem algumas coisas aí que rodam com código meu que vocês já devem ter esbarrado na vida, desde o Firefox até mesmo a própria Memed tem pedaços open source, mas a gente... essa coisa de colaborar é cativante, e aí por isso que é uma bandeirinha que eu carrego, que eu acredito que a colaboração, o ser humano está no ápice dele quando ele consegue fazer isso, né? Se unir, colaborar. Comecei na Memed há 5 anos atrás, depois de fazer um pouco mais de 100 projetos de software na minha carreira, e foi cativante a parte de saúde, eu nunca tinha trabalhado, apesar de... Eu fui o primeiro carinha que subiu um aplicativo sobre cirurgia bariátrica na App Store. Fiz algumas coisas disso, mas não assim tão aprofundado em saúde, e é uma coisa que é gostoso de trabalhar, apesar de demandar bastante energia, né? Como vocês sabem, mas é bem gratificante, e sou muito grato hoje a estar fazendo parte dessa virada, né, da saúde digital aqui no Brasil. Legal. Thaís, e tu? Primeiro, obrigada, doutor Paulo. Muito, muito bom para mim estar aqui com o Gabriel, né? Eu já conheço e sou fã desse cara. Lembro até de uma conversa que a gente teve, que ele falou para mim que uma das coisas que fazia e movia ele era o propósito, né, Gabriel? O propósito da Memed, acho que faz sentido também essa questão de colaboração. Para mim é um prazer, doutor Paulo, assim, não vou falar minha idade, né, porque mulher não fala idade, né, mas nesses 16 anos, aí eu entrei na empresa e eu estava recém entrando na minha graduação, e aí a gente foi evoluindo, e na época eu me recordo bem, doutor Paulo, que a gente estava saindo do disquete e indo para o CD, né, e a gente tinha uma solução desktop, né, porque há 16 anos atrás a gente mandava um kitzinho para o médico, assim, com um CDzinho que ia, e às vezes os backups, assim, eram em disquete, aí você pedia para o médico trocar o disquete para ele gravando o backup local, né. E eu acho que a gente, assim, eu tive a oportunidade, né, e realmente, assim, para mim é um prazer trabalhar na área da saúde, e aprendi muito com todos os médicos e as diversas especialidades que a gente atende, e a gente foi aprendendo e vendo essa transformação, né, acho que demorou muito, né, doutor Paulo, mas a gente está vivendo realmente o que a gente gostaria de viver como entusiastas de tecnologia, como realmente, assim, pessoas, e eu falo isso, tenho certeza que o Gabriel concorda comigo, de que a gente quer fazer a diferença na saúde, né, esse é o posicionamento que a gente tem. E a gente vê, assim, como evoluiu, né, em 2010 a gente foi para a nuvem, e aí em 2012 começamos a comercializar o sistema em nuvem, e a gente começou a ver uma virada de chave, né. Me recordo bem, assim, que o médico, ele procurava, doutor Paulo, eu quero um sistema de prontuário e agenda, né, eu quero um prontuário e uma agenda.
Mas o prontuário, basicamente, era eu vou inserir a anamnese do paciente, e a receita eu faço ainda manual, né, minha secretária ainda, de repente, às vezes eu dou para ela assinar ali e vai indo, né, então a gente via muito, assim, a não profissionalização nesse processo digital. E hoje, acho que a gente vem chegando realmente no momento que a gente quer, e a gente percebeu, né, a gente vê os números, a gente estava conversando os números, a gente percebeu como a pandemia realmente está transformando essa saúde digital. Então, como é bom, né, a gente viver, óbvio que tudo isso, né, fiz uma especialização, e nessa especialização de informática em saúde pela Unifesp, a gente vê, assim, a questão de digitalização, de interoperabilidade, entre outras coisas. E para nós, assim, na MedPlus, a gente tem a felicidade aí de ter uma parceria com a MEMED aí já há 2 anos, e é uma parceria de sucesso, é uma empresa aí que cresce cada vez mais, então acho que a gente tomou boas decisões como negócio, como estratégia, e a gente está aí, que bom que a gente tem a oportunidade hoje de todos nós conversarmos juntos. Eu sou, né, sem querer puxar uma sardinha, mas alguns clientes da MedPlus sabem, eu sou uma fã especial de oftalmologia, Dr. Paulo, então já tive o prazer de ver aí, temos muitos amigos oftalmos, acho que bom que a gente está aqui junto conversando sobre, né, tecnologia, que é uma coisa que a gente ama fazer. Sim. Thaís, deixa eu continuar com você no seguinte aspecto. Existem eu não sei quantos softwares que a gente tem de prontuário eletrônico, digital, hoje em dia. E eu entendi que a MedPlus tem um pouco do diferencial focado exatamente no que você falou, que não é só um software de gerenciamento de agenda e de prontuário, no sentido de ser um editor de texto, que era, sim, a pegada inicial dos softwares. A nossa agenda pode ser feita online, pode ser compartilhada, pode ser isso, pode ser aquilo, e aí todo mundo percebeu que o Google Agenda faz tudo isso muito mais, muito melhor. O nosso também é um editor, o Word também faz tudo isso muito melhor, então não é, a gente tem que ver o que faz além disso tudo, né? E aí queria te perguntar um pouco, eu entendi que o foco de vocês está muito em contabilidade, financeiro e marketing, e queria saber se vocês, para desenvolver isso, foram atrás do que os médicos, num contexto mais global, usam, ou se é alguma coisa que vocês identificaram que era um nicho que não é usado e valia a pena colocar para eles usarem. Porque isso é um pouco diferente, né, no sentido de como é que você desenha a solução. Se a solução vem a partir de uma necessidade global e a gente vai atrás, ou se a gente cria a necessidade para depois ela ser usada. Acho que é muito baseada na dor, né? Então, a gente aí recebe muita solicitação. Acho que quando você tem, acho que um diferencial, Dr. Paulo, na proximidade com os teus usuários, e aí a gente tem que lembrar sempre da humanização, independente de ser uma empresa de tecnologia, ela tem que estar próxima de quem utiliza. E aí a gente vai resolver muito a dor, né, do cliente, a situação que ele traz para nós. Eu sempre falo que o core da MedPlus realmente ainda é prontuário, sim, doutor, é a parte que a gente acaba investindo muito mais tempo, e obviamente ele se transformou numa plataforma de gestão, porque o mercado exige isso, né, o negócio, né, a partir do momento que o profissional de saúde, ele vê a clínica dele como um negócio, ele precisa, né, gerir, seja a parte financeira dele, seja realmente manter um relacionamento com o paciente. Então, esse tipo de coisa a gente percebeu lá, 16 anos atrás, a gente não via isso, Dr. Paulo. E aí eu faço livro caixa, eu me viro com o que eu tenho, a minha secretária é quem manda lá, nem sei, pego o dinheiro no final do dia e vou embora, né? Mas a gente viu que essa evolução, nós recebemos isso do próprio cliente. E falando de prontuário, a gente sempre brinca assim, não existe nenhum software 100% pronto, né? Eu vou dizer para o doutor que a gente aí já está construindo uma terceira geração de MedPlus, esse ano a gente vai estar lançando ele, e o Gabriel sabe dos desafios que é colocar um software no mercado e realmente agradar a todo mundo, né? O Henrique Nixon, do SUS, ele trouxe um dado que existe mais de 2 mil prontuários eletrônicos no Brasil, e ele trouxe esse dado porque realmente quando a gente fala de interoperabilidade, esse é o grande desafio, né? De diferentes tecnologias, diferentes soluções, com linguagens diferentes, com estruturas diferentes, com arquiteturas, né, Gabriel, totalmente distintas.
E aí a gente, quando fala de prontuário, a gente tinha um modelo fixo, e aí a gente foi escalando o produto e vendo que cada profissional, cada médico, cada especialidade, ou até a subespecialidade, ela tem as suas necessidades, né, e o profissional quer ter o seu modelo de atendimento personalizado para que humanize mais o processo. E a gente foi evoluindo, e a gente vai a campo, né, doutor Paulo? A gente pegou sugestões, visitamos clientes, e aí o desafio é que às vezes você faz algo de que alguns, né, isso aqui para mim é o que eu preciso, e aí para outros ainda não é o que eles gostariam. Então, acho que esses desafios a gente, nesses anos, assim, a gente vem encontrado, mas o legal é que a gente pode resolver, né, junto, e a gente não constrói nenhuma solução de RP sem o usuário, né, e aí também não só pensando no usuário, mas o mais importante ainda é pensando lá no paciente, lá no cliente, na ponta que está recebendo, né, e aí você pensando na humanização do processo, no cuidado com o paciente, aí você consegue realmente como você antecipa uma necessidade, né, mas qualquer necessidade, ela precisa chegar ao profissional de saúde, ao médico, porque é ele que está utilizando ali, né, e ele que precisa de todas essas informações na mão. Eu acho que o caminho que a gente acabou trilhando foi muito da ferramenta, do prego procurou o martelo e acabou achando o martelo. A gente tinha ferramentas de tecnologia que elas poderiam ser incorporadas de algum jeito à prática médica, e a gente forçou a barra para que elas fossem incorporadas, e agora a gente volta um passo mais tranquilo e vê, bom, tá bom, como é que a gente de verdade vai facilitar a vida do médico? Porque esse caso que eu contei no comecinho, acontece, vocês sabem muito bem disso, toda vez que a gente muda um sistema operacional, um prontuário de qualquer hospital, de qualquer clínica, é um parto. Porque ainda tem na minha cabeça uma falta de ergonomia enorme em relação a como a gente conversa e o que a gente precisa fazer, né, no prontuário. Tanto que é um sonho recorrente quando vai chegar o dia que os prontuários vão inteligentemente entender o que você fala e colocar no lugar que o convênio quer. Eu não estou muito preocupado, que nem você falou, né, aonde que eu coloco cada campo. Eu estou preocupado em que se o paciente entendeu o que eu estou falando, se eu aumentei a minha produtividade no sentido de passar a minha mensagem de um jeito mais claro, e se ele seguiu isso efetivamente, mas não que o prontuário esteja bem preenchido. Isso aí é até uma coisa que a gente se dá mal muitas vezes em processos por conta dos prontuários sendo mal preenchidos. A gente tem dificuldade de preencher prontuário, principalmente em centro cirúrgico. Então, que para mim é um outro nicho completamente desabastecido, é um prontuário dentro da sala cirúrgica que leia o que acontece em todas as informações possíveis, até com imagens, e depois você coloca isso dentro de uma plataforma digital e aí oferece do jeito que quem está recebendo a informação quer receber, né? Ser mais flexível no input e ser mais estrito no output. Gabriel fala um pouco, Biel, da história que vocês colocam como a prescrição digital, e depois eu vou te cutucar para a gente entender o que é prescrição digital, assinatura digital, todas essas coisas que você é bom para falar nisso, mas que a prescrição digital aumenta a adesão. E você não quer começar daí a história? Eu ia te perguntar um pouquinho por que a Memed apareceu e se foi uma necessidade também do mercado ou assim, da ferramenta. Se você quiser juntar um pouquinho das duas coisas, prescrição e por que o foco na prescrição? Ela melhora mesmo a adesão? Ela é um pouco mais simples para o médico? Ela é uma coisa que nem eu estava começando a esboçar de uma ferramenta que o médico pediu? Legal. Bom, a Memed surgiu por causa de um médico. Um dos criadores, ele é médico, e ele tinha a vontade de ter uma ferramenta um pouco mais inteligente do que simplesmente um Word ali. Ele já era meio que evangelista do digital, né, digamos assim, mas ele viu que o Word gerava retrabalho, era burro, né, de certa forma, né, e o sonho dele era ter uma ferramenta com tudo isso automatizado, tanto na questão do catálogo de medicamentos, preenchimento automático de posologia, protocolo de tratamento, enfim, a separação das vias da receita, tudo aquilo que a gente sabe que é uma trabalheira, né, que o médico tem alertas de alergia, né, Gabriel?
interação medicamentosa, exatamente. Tudo isso que a gente sabe que o médico precisa estar super atento e que exige muito, né, ali da cabeça do médico. E a vontade dele foi, cara, eu preciso de uma ferramenta que me ajude nisso, que me potencialize, né, para que eu possa cuidar do que é mais importante, que é do paciente, do diagnóstico, né, de gastar menos tempo com a informática e gastar mais tempo olhando olho no olho, né? É totalmente o movimento oposto, né, do que muito sistema faz, né? Tem muito sistema que empurra um processo, ele fala, eu quero que você siga esse meu processo aqui. Antes de perguntar, peraí, qual que é o teu processo? E aí eu informatizo isso, né? Então a Memed surgiu disso, números assim super preocupantes, quando uma prescrição é feita à mão, 60% de chance de ter algum erro, seja uma letra errada, a caligrafia que a gente não entende, alguma coisa que passou ali reto, né? Quantas prescrições escritas à mão que era para ser aditil e saiu advil, e que a gente sabe a diferença de um do outro, que pode matar uma criança. Então, ela surgiu disso. Colocando isso na mão de um paciente e dando praticidade, o paciente ele vai ter, digamos assim, mais disposição de ir atrás dos medicamentos e de, né, fazer o tratamento que está sendo proposto. Então, a adesão ao tratamento é uma coisa que o digital ele acaba aumentando exatamente pela conveniência que traz ao paciente, né? Então, seja você colocando na experiência ali do paciente um texto falando um pouquinho mais daquilo que ele vai ter que tomar, né, daquele medicamento que ele precisa tomar, como já mostrando para ele quais farmácias estão ao redor, enfim, dá para entregar muita coisa, e a Memed ainda, assim, nossa visão é que a gente não entregou nem metade do que dá para fazer, tem muita coisa que dá para fazer. Nos primeiros anos da Memed a gente focou muito no médico, né, então potencializar o médico com tudo isso que eu falei, e agora sim que a gente está olhando para o paciente, para a farmácia. Mas esse ecossistema também ele demora para ser criado, né? Porque você está falando de mudar a cultura dos médicos, que é uma cultura super enraizada, que você precisa virar e falar a caneta é pior do que o computador, e que eu preciso te fornecer um sistema que não dê problema, porque é uma confiança, é uma relação de confiança, quer ou não. Quantas vezes eu já vi, né? O computador não está funcionando, eu vou para o papel e pronto, nunca mais encosta, né? E também é o mercado como um todo, né? Então, o paciente, a gente tem que imaginar que quem vai pegar uma prescrição na mão pode ser ali uma pessoa de 20 anos de idade ou pode ser uma pessoa de 80 anos de idade. E tem que ser fácil dos dois poderem consumir esse conteúdo. E é a mesma coisa na farmácia, lá na ponta, né? Toda a legislação formada em volta do papel, reter uma via. Como é que você retém uma via que é digital, né? Tipo, é um negócio que fica muito mais difícil de se pensar. Então, é um longo caminho, mas foi o que a Memed foi montando aos pouquinhos e que a gente foi vendo que só traz benefício, sabe? E principalmente para o paciente, né? Que é o nosso foco. E assim, eu não acreditava muito nesse negócio não, Gabriel, mas de verdade funciona, ó. Então aí, tá aqui minha receita, minha prescrição, ó, com tudo isso assinado, que minha esposa me deu e ela assina, ela é uma usuária importante da Memed e assina as coisas digitalmente. E aí já vou te perguntar qual é a diferença da assinatura digital, como é que a gente chega nessa história toda. Mas queria saber da Thaís uma coisa. Thaís, em geral, o modelo de negócio dos prontuários eletrônicos acaba sendo uma assinatura mensal, e a gente faz eventualmente por cada acesso que a gente coloca na clínica, companhia limitada. Tem alguma outra coisa no pipeline para mudar esse modelo de negócios? Número 1. Número 2, é um sonho a gente, de novo, ir escrevendo ou falando o que a gente pensa e o prontuário inteligentemente e agrupando essas informações de algum jeito. Na Unifesp, a gente tem lá o Nelson Acamini, que é querido conhecido da gente, trabalhando muito nessas inteligências artificiais não supervisionadas, podendo escarafunchar nos prontuários acadêmicos, que você imagina que R1 escreve no mesmo prontuário que quintoanista e no mesmo prontuário que docente, e você tem coisas escritas de qualquer jeito. Mas tem coisa escrita lá. Mas como é que a gente recupera esse tipo de dado de um jeito que seja inteligente? Então,
primeiro, tem alguma coisa no pipeline para ser cobrado de algum jeito diferente, e tem alguma coisa no pipeline para ser adicionado de inteligência artificial ou humana, no que o Gabriel estava falando, da adequação da ferramenta à pessoa na MedPlus? A gente, em questão de modelo comercial, doutor Paulo, a gente vem evoluindo, né? A gente percebeu que o modelo inicial a gente trabalhava muito com o conceito de acesso simultâneo, e aí a gente pensando até em escalabilidade, né? Você começa a olhar, né, em geral, e aí a gente vem migrando muito essa questão para médico mesmo, né? Então hoje a gente vem comercializando o software por profissional de saúde, né? Então a gente até pela questão do lançamento, né, da terceira geração de MedPlus aí, a gente está com pilotos rodando, o Gabriel sabe que a parte de piloto é parte fundamental, e a gente está realmente levantando todos os insumos aí para realmente aí poder começar a migrar, né, quem já está no sistema atual, e isso é um desafio para nós, então a gente está trabalhando muito. Então, existe realmente, assim, uma evolução, né, doutor Paulo, referente à questão da comercialização, então a gente está evoluindo já estamos trabalhando no processo, né, e já testando, e estamos vendo que está sendo bem aderente à questão de uma migração aí para cobrança por profissional de saúde, né, mas a gente é um modelo SaaS, né, doutor, então é uma cobrança mensal, né, e pela até questão de facilidade do sistema também, né. E questão de você ter uma evolução, né, de prontuário, a gente já vem testando alguns modelos, e a gente vem trabalhando muito com a questão de apoio à decisão clínica, então algumas ferramentas de apoio à decisão clínica. Também já testamos alguns modelos realmente de voz, né, para digitalizar, mas a gente percebe que realmente, assim, às vezes ele não pega o áudio de acordo com o correto. O Gabriel acho que deve saber, a gente já faz alguns testes, dependendo a velocidade e até sotaque, né, às vezes pode interpretar de forma errônea. É um desafio, doutor Paulo, assim, trazer essa inteligência, e o que o doutor falou é uma das coisas que preocupa a gente. Na hora que você vai extrair um dado e para você gerar insights aí para o médico, para os médicos na ponta, no que se diz respeito a diagnósticos, né, e a evolução do paciente, quando você tem N/D, né, então você tem prontuários, a gente sabe que prontuários extremamente abreviados, ou assim, aquilo é só o médico que colocou, que sabe o que digitou. Ah, Thais, eu preciso saber extrair quantos pacientes com glaucoma, e aí você vai ver e o médico não usa os campos CID no prontuário, não, sabe? Então, a gente tem esses desafios como solução, sim, doutor Paulo, e a gente realmente está pensando, mas mais olhando muito a parte preditiva, né? Ou seja, você começar, a partir de informações que são colocadas, aquilo começar a dar insights, né, de que coisas que já tem. Então, usar muito a base de conhecimento que a gente tem, que é grande, né, e aí para poder gerar essas informações para os profissionais de saúde na ponta. Mas é um desafio, sim, para a gente chegar, né, evoluir no que precisa ser, né. E aí vocês vão ser completamente diferentes desses 2.000. 2.000 é muito, né? Prontuários que a gente tem. Mas é que a gente sabe o porquê, né, doutor Paulo? Ah, mas é porque nenhum prontuário para mim é bom. Peraí que eu vou chamar o desenvolvedor, tipo o Gabriel. Gabriel, Isso. faz um prontuário para mim, senta do meu lado que eu te ensino. E basicamente é assim, na verdade, até a MedPlus, não comentei antes, mas ela começou por um médico, né, e aí em 2003 ela mudou de administração, e aí a gente já sentou várias vezes, doutor. Peraí, deixa eu te explicar, Thaís, é assim, você está entendendo? Não, sim, doutor. Então, a gente vê muito, assim, acho que por isso que tem esse número de prontuários no Brasil, porque realmente, assim, e pensar que a gente não vai agradar todo mundo, né, então, e tem muitos players e muito bons, né, por sinal. Hoje, acho que o Gabriel falou, são mais de 90 prontuários que são integrados à MEMED, né, Gabriel? Isso. Então, a gente vê o número assim, existe muita empresa boa, muito prontuário bom, mas é aquela questão de você entender realmente uma necessidade. Eu acho que a gente escuta muito na empresa, assim, aumentar a produtividade do profissional lá na ponta, né, dependendo da especialidade, precisa ter um volume,
Também a gente vê o número, redução de cliques, né? Isso é uma coisa assim que é quase diária, né? Mas são desafios que a gente tem, e a gente, como tecnologia, a gente precisa também abrir, né, quebrar essas fronteiras, né, e abrir realmente para que se permita, e a gente gosta muito de trabalhar com profissionais de saúde que gostam de tecnologia, que realmente gostam de contribuir. Eu acho que quem contribui e favorece a gente realmente pensar como o que pode ajudar, né? Eu acho que vai chegar uma hora que vocês vão ser tão especializados e vão ter soluções tão diferentes que vocês não vão precisar ter prontuários. Vocês vão só vender essas soluções de inteligência para esses 2.000 caras que estão aí. Aí vocês vão ter um mercadão, que é o que o Gabriel fez. Então, ele se integrou ao monte de gente. Gabriel, conta um pouquinho para a gente que você sabe, eu tenho uma dificuldade enorme de entender os termos. Começando com a assinatura digitalizada, não é digital não, depois indo para a assinatura digital, certificado digital médico, certificado digital não médico. Você tem aí uma aulinha, né, na tua cabeça que você já falou 30 milhões de vezes. Fala um pouquinho disso. Tá, legal. Vamos para mais simples, né? Assinatura digitalizada é uma assinatura que você faz no papel, tira uma foto ou escaneia o papel, né? Isso é digitalização de um documento, né? Essa não é válida, essa não pode usar. Bom, para explicar certificado digital é até interessante falar sobre laço de confiança, né? Que é assim que ele funciona. Então imagina que o governo, a gente pode gerar uma chave criptográfica, que é como se fosse um segredo, que só uma pessoa sabe. Pode ser uma pessoa ou uma instituição. Imagina que tem uma instituição do governo que só ela sabe aquele segredo, e ela vira e fala assim, olha, é o seguinte, doutor Paulo, tá aqui o teu segredo, e eu assino o seu segredo com o meu segredo. Eu estou dizendo que eu confio em você, né? E a partir do momento que está confiando em você, está te passando um certificado digital, que é um segredo, nada mais do que isso. Tudo que você assinar vai ter essa questão da confiabilidade, porque veio dessa instituição, né? Então, vai criando esse laço que na informática a gente chama de cadeia, né? Por isso que tem o ICP Brasil, né? Infraestrutura de Chaves Públicas do Brasil. Chaves públicas são essas chaves que, né, que meio que elas vão assinando umas às outras e formam, né, essa cadeia de certificado. Então, com o certificado digital, que pode ser um arquivo, pode ser um token, né, que é como se fosse um pendrive, pode estar na nuvem, então você vai ter um login, uma senha, que pode ser um aplicativo, né, você precisa de um aplicativo para gerar lá a tua senha de tempo em tempo, que é a forma mais segura. Com isso, você consegue pegar um arquivo qualquer e assinar ele digitalmente. Aí todo mundo abre o arquivo e fala, cadê a assinatura? Ela está dentro do arquivo, né? É digital, ela não é visual, né? Normalmente a gente representa visualmente a assinatura para deixar para o usuário claro que está assinado. Mas que nem no caso do PDF, se você abrir com o Acrobat, você vai ver que ele avisa que está assinado mesmo ela não estando visual. E isso é feito um cálculo matemático, então em cima do conteúdo do arquivo, ou seja, se ele for modificado, quebra a assinatura, isso que garante que aquele arquivo é confiável, e vai garantir a originalidade daquele documento, né? Ou seja, foi realmente o Dr. Paulo que assinou aquela prescrição por causa da cadeia que se formou. Então, essa é a forma mais, digamos assim, mais propagada no Brasil, mais simples, mais segura, de a gente ter confiabilidade em cima da assinatura, né, digital, né? Claro, aí tem gente que vai falar de blockchain, tem gente que vai falar de outras tecnologias, mas hoje no Brasil o que a gente tem sólido é a questão do certificado digital. E como é que é essa história do certificado digital e assinatura digital para coisas médicas ou não? Porque uma das coisas é o tal do Bird ID. Você quer falar um pouco do Bird ID? Que todo mundo, você precisa tirar, mas chama Bird ID. Fala um pouquinho disso aí. Tá bom. Bom, o certificado digital para pessoa física ele chama ECPF, assim como para pessoa jurídica é o CNPJ. Os médicos precisam do ECPF. Não existe um certificado próprio para médico, né? O que vai existir, que está sendo feito e vai ser lançado, é o certificado de atributo, ou seja,
Se você assinar uma coisa com certificado de atributo, ele está falando que quem assinou foi um médico. Então, hoje, o que a gente tem que fazer? Hoje, quando é uma prescrição assinada com certificado digital, eu sei que quem assinou foi o CPF tralalá. Eu não sei se ele é um médico ou não. Eu preciso pegar esse CPF, jogar lá no CFM para descobrir se é um médico ou não, né? Essa integração, inclusive, que o validador de TI tem com o CFM, né? Por isso que ele existe. O Bird ID é um tipo de certificado, né, um produto da Solute, que é o certificado em nuvem, né? Então, hoje a MEMED aceita em nuvem todos, se eles forem instalados, todos os de nuvem têm um instalador, apesar de parecer uma coisa meio doida, né? Se é em nuvem, como é que eu instalo? Mas tem uma ponte, né? Tem um programinha que faz essa ponte. Por quê? Porque você precisa usar, às vezes, um software que não sabe ler nuvem, né? Como, por exemplo, o software do imposto de renda, até o ano passado não sabia, esse ano eu soube. Mas se você não quer instalar, aí a empresa, que nem a MEMED, teve que fazer uma parceria com a Solute para poder integrar direto com ela, e aí o médico vai lá, digita o CPF, digita o token que aparece no aplicativo e consegue assinar. E isso a gente abriu esse canal de comunicação com várias autoridades certificadoras, né? A Solute é uma, tem outras tantas, e aos pouquinhos a gente vai integrando e colocando lá no nosso produto. Mas a gente priorizou uma solução em nuvem para o médico que não quer instalar o certificado, ou ele está num ambiente que não dá para ficar instalando, né? Às vezes é um computador compartilhado, e uma solução que abraça todo mundo. Então, uma solução que, independente do certificado que você usar, você consegue assinar ali na MEMED. Legal. E está funcionando. Eu sou testemunha que funciona. E eu entendi também que os caras eles marcam videoconferência para fazer a conferência se é você mesmo, né? Atualmente, na pandemia, você não precisa mais ir nesses lugares, você consegue fazer à distância, né? Por videoconferência, né? Isso é uma coisa que mudou recente, né? Faz um mês, mais ou menos. Antes não podia, né? Então, você tinha que ir presencialmente tirar um certificado digital e agora, virtualmente, você pode. Que é ótimo. É importante, doutor Paulo, essa questão do certificado, né, da assinatura digital, e ela, além da prescrição, né, digital, além da prescrição a ser assinada, é importante também o prontuário ser assinado digitalmente. Porque a partir do momento que você assina o prontuário, aí você também está garantindo a validade jurídica, né, daquela informação, o não repúdio dos dados, né, e como o Gabriel bem explicou, e aí você começa a trabalhar realmente com a parte digital, né, não precisar imprimir, né, então a gente sempre fala assim, a gente é parceiro da Solute, não é por nada, mas também já faz 2 anos, e aí a gente até meio que, parece um ecossistema ligou, né, assim, uma solução de software aí com a questão do certificado e mais ainda uma prescrição digital. Mas é porque realmente essa cadeia ela é importante, né, que aquilo que a gente comentou são players que são bons e são especialistas, que aí você conecta tudo aí para fazer sentido. Então é importante, assim, não só pensar na prescrição assinada, mas também o prontuário, né, que aí realmente você pode trabalhar com o digital, né, isso é possível. Thaís, vocês são sediados no Paraná, e isso agora é absolutamente pouco importante. Alguma vez foi importante ter sede aqui em São Paulo, no Rio, alguma coisa assim, e agora passou a não ser? Como é que mudou aí com a história da pandemia isto? Eu acho que mudou principalmente, doutor Paulo, porque eu não estou viajando mais tanto. Assim, a gente, agora aqui Pato Branco, né, que é realmente a nossa cidade, tem um aeroporto, né, não precisa mais do aeroporto, né, a gente... Então, assim, a gente estava uma vez, no máximo, cada 2 meses, a gente estava em São Paulo, Rio, Belo Horizonte, aí a gente tem clientes em Belém, no Pará, então, assim, viajando o Brasil, a gente já levantou escritório em São Paulo, sim, a possibilidade, a gente já estava vendo, até canais de venda, para você ter uma ideia, doutor, participamos em eventos, né, e aí pensar em Congresso de Catarata Internacional, CBO, e a gente vê toda essa mudança, então realmente agora não tem porquê, né, a gente vê que realmente, assim, a gente está longe mais perto, acho que é isso que está transformando toda essa questão que a gente está vivendo, a gente está cada vez mais perto, né, seja de parceiros ou dos próprios usuários clientes da gente.
Viagem, eu acho que é muito bom. Viagem a negócios, quando você nunca fez, é ótimo. Quando você já fez uma, duas, três, você não quer nunca mais viajar a negócios, né? É um inferno. Não é legal, né? Não. Thaís, migração. Vocês oferecem, isso é uma coisa que é uma dor importante para mudar. E aí, queria saber um pouco de como é que é a experiência de vocês com migração, se isso costuma, você vai falar que tudo funciona bem, claro que eu vou te cutucar para perguntar o que não funciona tão bem assim, em relação à migração de software. E também queria que você falasse um pouquinho, já que a gente está falando de dados, como que a gente... É tudo meio confiabilidade, né? Confiabilidade da migração e a confiabilidade da guarda dos dados. Como é que vocês fazem isso? E aí vou dar um testemunho meu, que até hoje, shame on me, uso o mesmo software de 20 pancada anos atrás e guardo ele no consultório. Claro que com backup em 200 nuvens diferentes, mas eu tenho um sistema que roda local. E com certeza essa não é a tendência. Até agora eu ainda não me convenci, eu até dei uma certa migrada de dados para um dos softwares e voltei para trás, mas migração e guarda de dados. Não quer falar um pouquinho? Quero. Doutor, cuidado o seguinte, a gente já viveu situações assim, roubaram o meu consultório, levaram o computador, e levaram ainda o pendrive que estava o backup em cima, e agora? Aí o sistema era local, doutor Paulo, então tem esse problema. Mas a gente sabe assim o desafio que é a migração, e aí a gente tem hoje, nesses anos, a gente montou uma estrutura, uma equipe, uma área dentro da empresa que só cuida de importações de um sistema para outro, né? E a gente sabe o desafio que é migrar, porque uma arquitetura totalmente diferente que você vai trazer para dentro e tentar colocar ela de uma forma mais fácil. Então, e aí também localizar todos os dados, né? Extrair essas informações é o desafio. Hoje a gente tem aí mais de 40, 50 migradores prontos, porque como são, digamos assim, são ferramentas diferentes, são banco de dados diferentes, estruturas diferentes, cada software, a gente precisou criar um migrador próprio, e aí é o grande desafio, porque você tem que fazer a manutenção de todos esses migradores, porque esses sistemas também se atualizam, e assim por diante. Então a gente acabou criando uma área, né, instituindo uma área, para fazer todo esse processo. Então, a gente passa por etapas, doutor Paulo, e é importante essas etapas, porque a gente é transparente no sentido de que é difícil uma migração. E aí, não só para a gente trazer esses dados, né, para dentro, mas também a resistência que às vezes a gente encontra dentro das clínicas, né, resistência às vezes da equipe que já está acostumada com uma plataforma há muitos anos, e aí foi o doutor que decidiu trocar, ou foi o gestor. E aí eu não quero, né, me habituar a isso. Então, acho que tem toda a parte de transição de uma solução para outra, tem toda a parte de trazer essas informações, e aí realmente trazer elas de forma mais clara e trazer o dado real, né, e aí migrar prontuário, e vamos falar um prontuário de oftalmologia que tem olho direito, olho esquerdo, refração, tonometria, e aí você estruturar tudo isso em dados, e trazer imagens também, doutor, migrar as imagens, né, o Gabriel, isso é muito complexo, né, então, assim, às vezes a gente fala assim, uma migração menos de um mês não acontece, doutor, por mais às vezes que a gente fala de um consultório pequeno, ou uma clínica grande com várias unidades, é muito complexo, então, primeiro é entender que, eu decidi mudar a minha solução, então eu preciso eu preciso ter uma estratégia para entender os passos que eu preciso para fazer chegar até lá. E como eu vou consultar esses dados? Validar realmente, a gente tem uma etapa de validação, que a gente abre a solução atual, né, migrada, que a gente chama de migração análise, e a gente olha se realmente esse dado foi transferido. Mas é óbvio que ela é por amostragem, eu não consigo, né, doutor, validar assim, tem 20 mil prontuários, vamos olhar um por um. Não, a gente pega alguns prontuários, e aí você vai olhando as informações, o médico, né, a equipe vai validando se realmente trouxe todos os dados. Mas isso é um trabalho, assim, que envolve pessoas, e não só do nosso lado. Eu sempre falo que uma migração bem sucedida, e aí um início de uma parceria bem sucedida, ela é composta de ambos os lados aí se apoiando, né? E a migração a gente tem que ter um cuidado, porque se não começar bem,
é que nem relacionamento, doutor, não começou bem, a tendência é que não vá bem, né? Então, e a gente se preocupa muito com essa questão de confiabilidade, né? Às vezes a gente se depara com casos assim, a empresa não vai me dispor de uma segundo banco de dados, como que a gente faz, né? E às vezes, quando o profissional de saúde fecha o contrato, às vezes a gente esquece de ler algumas cláusulas, né, doutor? A gente dá um aceite, ou a gente assina, né, porque eu preciso dessa ferramenta, para mim é importante. E às vezes a gente acaba encontrando algumas barreiras que dificultam também essa migração. E às vezes a gente acaba não evoluindo digitalmente dentro de uma clínica por processos assim. E questão de dados, né, a gente sabe e eu falo também, acho que a Mehmet, o Gabriel também pode falar isso, a gente sabe da responsabilidade que a gente tem, doutor Paulo, né, e cada clínica tem seu banco de dados, aí com um volume gigantesco de dados, e clientes em todo o Brasil, então a gente sabe da responsabilidade que a gente tem, a nossa equipe de DBA sabe bem, né, o quanto de peso a gente leva, mas a gente tem toda, né, a assessoria, né, que é através aí da Amazon, né, hoje a MedPlus está hospedada, nossos data centers estão na Amazon aqui no Brasil, né, na AWS, e aí a gente tem toda, né, tudo que é necessário, né, toda a parte de redundância de informação, backups diários, né, a gente também tem dentro da empresa, né, esse cuidado também, né, quanto aos backups dos clientes, né, então tudo isso são preocupações que a gente tem, e aí dia a dia a gente vai monitorando, né, a escalabilidade do produto, a aplicação, né, então tudo isso são coisas, eu não sou tecnês, tá, doutor, mas assim, acho que essa preocupação a gente tem diariamente, né, como empresa, como negócio. Perfeito. Eu acho que a ideia, no fim vai ser que a gente cada vez mais precisa saber menos, que é o que você está falando. Eu lembro de que até algum tempo atrás, várias décadas atrás, o pessoal ainda perguntava, né, qual o software que você está usando? Há muitos anos não me perguntam mais isso. Eu acho que a conversa é que a gente não tenha mais necessariamente que entender cada passo da história, mas confiar na empresa, e aí a compliance da empresa, isso que você falou da Amazon, vocês deviam fazer mais propaganda, porque é alguma coisa que a gente sente uma bela solidez na hora que vocês estão instalados com esse nível de servidor, né? O João Amaro Ferrari, aliás, quem for mandar pergunta pode mandar pelo chat que está na página da Universo Visual, que elas são muito bem-vindas. Mas João Amaro, que é o Doc, que é um querido amigo da Escola Paulista, está dizendo que tem alguns programas que a gente edita no WhatsApp e depois eles vão direto para as plataformas. Mas eu acho que é isso que você estava falando, Thaís. Nem sempre eles entendem a voz da gente e principalmente tem a coisa de que qual parte da anamnese, isso a própria Amazon tem desenvolvido, né? Uns leitores inteligentes de anamnese que sabem quando a gente está perguntando de antecedentes pessoais ou antecedentes familiares, que é um rolo, porque é um detalhamento que duas palavras podem mudar o contexto, a semântica da história toda, mas seria ótimo se a gente pudesse ter isso daí. Gabriel, existe mudança em relação à prescrição para paciente, dependendo da condição financeira do paciente naquele momento, se ele vê o preço do medicamento? Você acredita nisso? Porque isso é uma coisa que no consultório semana passada veio e sempre vem na cabeça, né? Na universidade a gente tenta falar bastante de preço para os residentes e para os acadêmicos, porque de vez em quando a vantagem que você tem num antibiótico que custa 6 vezes mais do que o outro, ela vai passar a ser 0, porque o cara não vai comprar, porque ele não tem dinheiro. Então, como que socialmente você acha que ver o preço do medicamento e eventualmente ver outras opções está sendo realizado? Porque isso é uma potencialidade que você tem no software e que eu gosto muito, acho super interessante, mas eu tenho um pouco de dúvida quanto que isso é efetivado. Vocês conseguem medir isso? Tem algum jeito de medir esse negócio? Uma ótima pergunta. Não sei te dizer se a gente porque isso fica muito mais com produto, né, investigação de produto, mas na minha visão, os testes que pelo menos eu fiz parte, a adesão ao tratamento ela aumentou quando o valor da prescrição, né, aí até somando já, né, o valor cheio da prescrição, ele aparecia.
Porque, assim, os motivos que a gente foi olhando do paciente não aderir ao tratamento, um deles era a pesquisa de preço. Era ele ter que ir em várias drogarias para poder ver qual que era o preço mais barato e aí sim comprar. Num mundo onde a gente tem uma vida corrida, então, muitas vezes, eu vou algum dia fazer isso e acaba nunca fazendo. E quando você tem uma ferramenta que automatiza, já tirou a dúvida, já viu ali, entrou na drogaria. Às vezes na drogaria está um pouquinho mais caro do que ele viu, mas tá perto e pronto, e adere ao tratamento. Então isso tem um super valor. E tem também uma questão que eu acho que às vezes o preconceito com o genérico, às vezes o preconceito com medicamentos de marcas diferentes. Então isso também ajuda um pouco a quebrar esse preconceito, né, a partir do momento que ele entende que aquilo é um equivalente e vê a diferença de custo, a adesão altera, principalmente para pessoas de baixa renda, né? Que a gente sabe que é uma realidade do Brasil. Fundamental, eu acho que isso é um serviço importante, é uma inovação social super importante que a gente de vez em quando dá um valor que dá menos valor do que tem mesmo. Acho sim, e eu acho e aí é a minha impressão, que o povo muda, então que o médico tem essa ferramenta na mão e usa. E queria te perguntar, Gabriel, o tempo está correndo, porque a história é boa, vocês são gratuitos, o MEMED é gratuito. Sim. Como é que vocês conseguem se manter gratuitos e, enfim, como funciona? Quem te paga? É uma das perguntas que mais fazem para a gente, né? Bom, a MEMED existe há 8 anos, ela sempre existiu ou com dinheiro dos fundadores, né, eles se sustentaram ali no comecinho, mas depois a gente recebeu rodadas de investimento, né, então tem fundos de venture capital que investem dinheiro. Por que eles investem dinheiro? Porque eles estão vendo a capacidade do negócio, né, de abranger um número grande de pessoas e também de modelos de negócio que podem ser colocados em cima. A MEMED, ela nasceu para democratizar a prescrição digital no Brasil. Então, com essa visão de democratizar, o serviço dela de fazer o médico fazer uma prescrição, o paciente acessar a prescrição e a farmácia poder dispensar, sempre vai ser gratuito, né? Essa é a bandeirinha que a gente está erguendo, que isso precisa ser feito para que a saúde tenha um avanço na nossa visão, na parte, pelo menos, de prescrição. Tá, mas aí, a MEMED, então, como é que ela ganha dinheiro? Né? Aí muita gente já olha e fala, deve ser igual o Google que vende os nossos dados, né? Não. O que a gente vê primeiro, como startup, a gente está testando vários modelos de negócio. Eu posso falar até de um exemplo que é do cotidiano de todo mundo. O WhatsApp está há quantos anos aí na mão de todo mundo e ninguém para pensar como é que aquele negócio ganha dinheiro e você usando aquele negócio de graça, colocando a sua foto da família, colocando a sua conta do banco, colocando dados super sigilosos nele, né? O WhatsApp ganha dinheiro com API para negócios, né? Que a gente está vendo cada vez mais fazendo parte do nosso dia a dia. A MEMED acredita que, então, a gente fornecendo funcionalidades extras, seja para farmácia, seja para o médico, e essas funcionalidades, sim, aí seriam, né, cobradas, que é uma forma de modelo de negócio. Então, a gente olha muito mais para isso do que vender dados de jeito nenhum. A gente tem super cuidado com isso, né? Auditoria de Lei Geral de Proteção de Dados a gente acabou de passar, então dados pessoais é uma coisa que a gente leva muito sério aqui. Legal. Thaís, no site vocês falam bastante de quais as etapas onde vocês podem atuar. E aí tem assim, agendamento, consulta, não sei o que, pós-consulta. Pós-consulta está escrito assim, satisfação do cliente. E eu estava na ótica fazendo óculos para mim, com uns queridos amigos, eu não posso fazer propaganda, porque eu já entendi que o CFM proíbe a gente falar qualquer nome, mas e discutindo com o ótico, que é um cara que é muito experiente, antigo no mercado, a função da gente chamar o paciente depois para fazer conferência de óculos. E eu falando, olha, eu não chamo mais, é um saco, fica chamando o paciente, ele não volta, perde tempo, e ele tentando me
justificar quão importante era ter esse paciente de volta perto de mim, para que no pós-consulta ele até falasse na sala de espera quão bem ele foi atendido e quanto que ele estava feliz com aquele profissional. E, sabe, uma consulta que não é uma consulta de reclamação, mas uma consulta de agradecimento. E vocês estão tentando explorar isso? Porque isso eu não vejo muita gente explorando aqui. E não é um marketing de, você faz um ano que você não vem na clínica. Não, é uma coisa mais rápida de, foi bom que você veio, eu te falei isso, queria saber se tem alguma outra dúvida. Vocês estão indo nessa direção? Sim, doutor, até essa questão do pós é uma preocupação que a gente tem, porque para você resolver esse problema da saúde, né, essas dores, a gente tem que fazer e fidelizar o paciente, né? Se a gente hoje, por exemplo, é evangelizador da Memédio, é evangelizador da MedPlus, como a gente sabe que tem de inúmeros players, empresas que a gente hoje segue, né, e utiliza as ferramentas e produtos de várias empresas, é porque algo atraiu a gente, né? Então, um profissional de saúde, algo que ele fez, seja ele dentro do consultório, né, que a gente percebe às vezes que falta um pouquinho fora, né? Mas seja o médico dentro da sala e fez a parte dele, realmente algo levou, né? Acho que primeiro a gente tem que lembrar que o boca a boca hoje é a melhor forma de você trazer paciente, né? Ou seja, se eu tratar bem meu paciente, o meu médico me tratar bem, eu vou indicar para o Gabriel, né? Ou para o Dr. Paulo e assim por diante. Mas o pós também é fundamental, né? Porque a gente sabe que eu preciso lembrar, né? Às vezes eu vou no oftalmologista uma vez no ano. Às vezes eu deixo minha lente vencer e ninguém lembra que eu preciso trocar de lente, né? Então, às vezes, são ações, né, que nem o doutor falou, não só lembrar do um ano, né, mas são ações que eu posso fazer, e o que me levou realmente a voltar na clínica, né, ou no consultório, por que eu estou voltando, por que eu estou indicando alguém, né? Então, eu acho que pensar realmente num NPS pós-consulta, a gente está, sim, evoluindo para isso. A gente até vem trabalhando muito também, assim, o que motivou você a agendar a consulta? Porque às vezes a gente faz o agendamento online, mas a gente não pergunta às vezes, né? O que te motivou a marcar consulta com a clínica? Ou, puxa, entender, às vezes, que nem o doutor falou, o sobrinho, o fulano, né? A gente sempre ouve casos assim, porque o doutor tem tudo descrito isso dentro do prontuário, o doutor vai lembrar, né? Você não tem como lembrar tudo que você falou com o paciente, mas você registra as informações. Então, tudo essa cadeia realmente de dados, de informação, e o pós é fundamental, porque aí eu vou conseguir, e isso é uma necessidade do mercado, eu vou conseguir gerar mais serviços, executar procedimentos em pacientes que são fidelizados, e a partir do momento que ele tiver uma boa experiência com a minha clínica, ele vai falar para outros, né, e aí é normal, né, então esse processo. Então a gente vê que o pós é importante, seja um NPS para avaliar tanto o atendimento médico, como também o atendimento da clínica, né, os serviços que ela presta, e não só lembrar de um ano, mas lembrar de várias questões, né, vencimento de lente, né, venceu tua lente, está na hora de voltar, que bom, puxa, eu tinha esquecido, né, às vezes o meu oftalmo fala assim para mim, Thaís, você está usando a lente faz mais de não sei quanto tempo, né, e não trocou, não está com problema ardendo, então essas coisas assim, lembrar realmente, eu acho que essa proximidade que a gente precisa. E uma coisa, doutor Paulo, que a gente está vendo muito, é a questão de, muitas vezes, o retorno com o paciente, essa continuidade no tratamento, a teleconsulta hoje está permitindo isso, né? Então, às vezes a gente escuta muito assim, na oftalmologia, né, a gente sabe que a oftalmologia né, foi seriamente afetada, né, doutor Paulo, realmente por essa pandemia, e a gente vê, assim, como eu vou continuar com a continuidade, né, com cuidado com os pacientes, né, então é uma ferramenta complementar para ajudar o retorno, lembrar, né, às vezes pedir uma foto do paciente para ver o olho, então são coisas assim que um profissional da saúde pode fazer, e o paciente jamais vai esquecer que o médico, às vezes, entrou em contato comigo no momento de tanta sensibilidade que a gente está vivendo, né, e às vezes ofereceu uma proximidade. Eu acho que a gente fala muito de telemedicina, mas eu acho que nesse sentido mais de aproximar, né, não de afastar. Então, eu acho que a gente tem que aproveitar essas ferramentas que a gente tem, seja a Memed por prescrição digital,
tem que assinar mesmo para garantir validade jurídica, mas tem telemedicina, tem tudo disponível para realmente a gente pensar lá no paciente na ponta. Eu ia entrar na história da telemedicina, acabei de ver a hora, são 8h30. E acho que a gente vai passar para as considerações finais do Gabriel e da Thaís, mas a história da telemedicina eu acho que é fantástica. Durante a pandemia, eu passei vídeos para os meus pacientes, onde eu falava para eles do caso deles especificamente. Passei isso por WhatsApp, e porque o meu software não estava preparado para tanto. Mas eu entendi que o software da MedPlus está, e depois, se você quiser, nas palavras finais, também falar um pouquinho sobre isso, é interessante. Mas os pacientes são absolutamente agradecidos na hora que você mantém contato. Quanto mais parecido com gente você for, melhor. Se só vier uma coisa escrita, faz um ano que você não veio, vem de novo, médio. Agora, se for a lente, melhora. Se for a cara do médico, ótimo. Era a minha cara com o nome do paciente escrito do lado, num quadrinho. Eles achavam fantástico. De verdade, eu perdi tempo fazendo aquilo. Então, é um investimento que se acaba tendo e que volta na melhor maneira possível. Esse cara vai voltar ao seu consultório, ele vai se manter fidelizado e você, de verdade, está fazendo alguma coisa importante por eles. Biel, se quiser tuas palavras, considerações finais, eu estava morrendo de vontade de perguntar sobre a prescrição, que é um lugar onde a gente, em geral, coloca um monte de título que a gente tem, né? Acaba sendo um cartão, um pós-cartão de visita, que o paciente leva, né? A gente acha que ele vai fazer alguma coisa com aquele negócio lá, a gente escreve tudo. Filho de não sei o quê, neto de não sei o quê, cachorrinho chama tal coisa, e no digital, se você puder comentar nas suas considerações finais, como é que você mantém isso, que acaba sendo uma tradição meio que, né, do médico, ele bota o logo, aí ele escolhe rosa, aí ele imprime não sei na gráfica, aí é A4, gramatura 80, tem toda essa coisa, como é que isso se mantém aí? Ótima pergunta. A gente tá trabalhando nessa customização, exatamente por ver que os médicos estão sentindo falta. Hoje ela já existe para planos de saúde, então meio que aquela receita digital que você mostrou no celular, ela assume uma carinha diferente quando está dentro de um contexto, né, que foi um médico dentro de um plano de saúde que fez. Mas concordo plenamente, tem que ter a carinha do médico e faz toda a diferença de cuidado, né? Até já testes que a gente fez meio que robotizados dessa conversa constante, em tentar manter uma conversa constante com o paciente, eles não são tão efetivos como o próprio médico, como você disse, né? Aquele carinho de escrever uma mensagem e tudo mais, e acredito que até parte da cura está nisso, né? Nesse carinho, nesse cuidado, né? Então é uma coisa que a gente está olhando, sim. Obrigado até de ser mais um incentivando. Legal, muito bom. Eu acho sim, acho que quanto mais próximo tiver, mais próximo da humanidade, do humano, melhor é. E, Thaís, junto com as tuas finais, o Aref está perguntando sobre certificação. Então, certificação CFM, da SBIS e Companhia Limitada. Não quer fechar com isso e com as tuas palavras? A certificação, ela tá aí, ela é importante, ela, na verdade, é um manual de boas práticas, né, e a gente passou por uma consultoria um tempo atrás, o Dr. Renato Sabatini, né, extremamente famosíssimo no SBIS, e ele veio conhecer o Pato Branco, né, e a gente teve a oportunidade de avaliar várias coisas e realmente seguir muitas boas práticas, né, que realmente o SBIS traz. Na questão da certificação MedPlus, ainda por uma questão de negócio e por a gente estava iniciando o desenvolvimento do novo MedPlus, e a gente já está com a MEMED no novo MedPlus, né, Gabriel? A gente acabou optando por não investir, porque ele tem um investimento alto em cima, né? Por enquanto, e é importante ressaltar, ele é opcional ainda, através pelos RPs, ainda é algo opcional, né? Não é obrigatória a certificação. Mas é óbvio que a gente segue muito as recomendações do CFM, né, em questão de, seja a parte estrutural de banco de dados, como também a parte desde uma troca de senha, de não gravar o usuário, né, no navegador. Então, são N coisas, assim, que a gente vem tratando, né, quanto solução. Então, uma questão de negócio, a gente acabou optando por não fazer a certificação, até porque a gente está aguardando muito, né, acho que o Gabriel está por dentro disso também, a USBIS, ele está evoluindo esse ano por uma certificação para consultórios, né,
e também para uma ferramentas de telemedicina, não sei se de prescrição também, né, Gabriel? Eu ouvi falar que eu acho que vai evoluir para isso. Então, hoje, hoje a certificação, doutor Paulo, a gente, pela consultoria, a gente sentiu muita dificuldade, porque como a gente é um player para clínicas e consultórios e não hospitais, a gente acabaria burocratizando muito mais, às vezes, do que já é. Porque a certificação, ela é muito mais para hospital e sistemas desktop, porque a auditoria é toda local, ela não faz nada em nuvem, e aí a gente acabou avançando e segurando um pouco para a gente entender, para que o SBIS realmente se movimente a fazer certificações para sistemas, para RPs de consultório, por exemplo. Então, assim, foi mais questão de estratégia, mas a gente, o fato de a gente já ter uma assinatura digital no prontuário eletrônico já é o suficiente, né, é o que realmente aí a legislação pede, né, por isso que a prescrição também está em padrão ICP Brasil, as assinaturas. Então, a gente está evoluindo para isso. A telemedicina também é algo recente, né, e aí a gente está seguindo algumas orientações, né, da portaria 467, né, do Ministério da Saúde, de estar integrado dentro do prontuário, né, a gente não está gravando, doutor Paulo, porque a gente entende que isso é importante registrar o atendimento, até pelo custo, né, a gente fala em Amazon, mas a gente não fala mais a Amazon, doutor, é em dólar, né, ela está hospedada no Brasil, mas ela nos cobra em dólar, né, então a gente sabe aí do alto investimento que a gente tem, então a gente tem a telemedicina disponível, né, para teleconsulta, e esse é o posicionamento nosso, doutor Paulo, de aproximar, de realmente fazer a diferença na saúde, né, e quanto solução a gente pode ter certeza que a gente é inquieto, e a gente nunca é satisfeito daquilo que a gente faz, e eu acho que é por isso que a gente escolheu parceiros como a Memed. A gente sempre fala que a Memed, ela é excelente como prescrição digital, não tem por que a MedPlus focar nisso, porque a gente tem um player que é muito bom, então a gente se integra aí com os melhores para poder oferecer lá na ponta, né, então, assim, doutor Paulo, tenho a agradecer, espero ter contribuído, para mim foi um prazer muito grande, né, estar com você, doutor Paulo, com o Gabriel e com todo mundo aí, fico à disposição no que necessário. Obrigadíssimo, Thaís, obrigado, Gabriel. Passei por todas as coisinhas que eu queria perguntar para vocês aqui, ó. E eu acho que foi um papo bem fluido, bem gostoso e bastante orientativo. Não foi alguma coisa que a gente ficou fosforilando em termos de coisas que vão acontecer, mas sim que estão acontecendo já, e como é que as pessoas se posicionam nesse sentido. Então, obrigado e boa noite para todos. Esse webinar vai estar disponível a partir de amanhã no próprio site da Universo Visual, para quem não viu, ver, e quem viu, falar para os outros verem. Obrigado, boa noite. Muito obrigado, boa noite. Boa noite.